Vamos para a sua definição de masculinidade novamente. Você falou, o homem deveria ser líder e tomar a frente, né, para resolver questões e servir aos outros. Que outras características? 50, né? Mas por que a gente tá falando que isso tem que ser o papel do homem? Porque eu acredito nisso, de verdade, pela minha visão cristã do mundo. Então, assim, Mas o cristianismo diz isso? diz que o homem precisa trabalhar com o sol do seu rosto, conquistar tudo mais, e tarará, 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 proteger a família. Eu acredito tudo nisso. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. Você conseguiria descrever para mim o que seria um modelo de masculinidade atual, real? Atual? Atual, não sei se existe um modelo atual. O que eu acredito que seja real eu acredito que o homem ele tem que ter essa predisposição para liderar e não uma liderança tirânica, mas assim, de tomar a frente das coisas, sabe? De servir. Por quê? Fazer pelos outros. Porque, na minha visão pessoal, e aí a gente pode falar, sua visão pessoal, foi exatamente nesse momento que eu comecei a fazer isso, que eu comecei a me ver como homem. Entendeu? Quando eu comecei a tirar o peso dos outros e trazer o peso pra mim. Quando eu comecei a assumir a responsabilidade pela minha vida. Mas o que isso tem a ver com ser homem? Eu acredito de verdade que o homem ele precisa ser capaz de servir as pessoas ao redor dele. De aliviar o fardo das pessoas ao redor dele. Mas por que o homem? Uma boa pergunta, por que o homem? Talvez seja uma construção social, algo assim, mas eu acredito nesse modelo. Eu acho que é saudável para a cabeça do homem. Quando ele se tira do centro de tudo e ele começa a servir, começa a agir pelos outros, pela família dele, ele encontra um propósito muito maior nas coisas que ele está fazendo. Então, por exemplo, ao longo da minha vida eu conheci uma molecada de 22 anos que fazia muita grana e tinha um carrão e dominando o mundo, fazendo tudo que queria, ficando com quem quisesse. E, sabe, esse cara não tinha um quê de homem, assim. Ele era um moleque com muita grana. E eu vi também algumas pessoas assim se transformarem, casarem e tudo mais, e assumir uma responsabilidade diante do mundo que trouxe um ar muito mais de maturidade para essa pessoa. Eu acredito nesse modelo, vou brincar com o modelo Casa Ré, eu acredito nisso. Em ter a vida espiritual. É o modelo Casa Ré? Eu acho sensacional o curso dele, devia ter feito. Mas ele falou, né, no curso, era espiritualidade, então acredito que o homem precisa ter vida espiritual, porque sem vida espiritual a gente começa a agir só pelos nossos impulsos, nossas vontades, e não é bom, certamente não é bom. Por quê? Porque nossas vontades, elas levam a gente para um caminho muito egoístico, né? Muito busca pelo prazer e fuga da dor o tempo inteiro. Então, se eu não sei controlar, por exemplo, a minha vontade de comer uma besteira, isso vai me prejudicar, concorda? Mas se você tiver vontade de fazer uma coisa que não te prejudica, não prejudica ninguém? Por exemplo. Não, se é algo que não te prejudica, não prejudica ninguém, eu acho que não entra no mérito. Aí você pode viver... Sim, não é também viver de acordo com... Né? Não, agora eu só faço o que tá no manual, não é isso. Mas justamente fugir daquelas coisas que talvez nos trouxessem um prazer muito grande de curto prazo e que vão gerar consequências no futuro. Mas, enfim, vida espiritual, ele fala sobre empreender, eu acho muito bacana, porque eu acredito que isso dá também um gás no homem, sabe? Tipo, cara, não, desenrola, faz as coisas, vai dá um jeito nisso aí. Eu acredito que seja útil também em saúde, né? Cuidar da saúde física. E eu não lembro os outros tópicos. Liderança também é importante. Liderança dentro de casa, saber conduzir sua família ali. Eu acho que são coisas tão básicas assim que... Você chegou a olhar como é que era o programa desse curso? Não olhei. Eu lembro das chamadas. Porque eu não vi, assim, eu não assisti o curso. Os cortes que eu vi, principalmente os cortes que tentavam transformar em algo ruim, eram muito distorcidos. Então, eu acredito de verdade que no final o que trouxe polêmica foi a palavra masculinidade, que é uma palavra que está sendo demonizada, entra naquele rol de palavras, né? Patriarcado, machismo. Está sendo demonizada? Eu acredito, porque o tempo todo as pessoas tentam desconstruir o que seria esse modelo do que a gente chama de masculinidade. A própria entrevista dele depois, lá falaram muito sobre masculinidades. Tá, o que é masculinidade? Eu observo que existe o tempo todo uma tentativa de desconstrução de tudo que pode ser desse universo masculino que eles vão chamar de arcaico. Então, assim, o cara fala, cara, homem, você tem que ser líder. Ah, não precisa. Tá, mas eu falar pro cara que ele tem que ser líder é algo ruim? Entende? Vamos para a sua definição de masculinidade novamente. Você falou, o homem deveria ser líder e tomar a frente, né, para resolver questões e servir aos outros. Que outras características? Eu acho que tudo gira em torno disso. Eu acredito que o homem precisa ser forte, por isso. Eu acredito fisicamente que forte? Fisicamente forte, é importante. Cara, eu só consigo imaginar assim, imagina, sei lá, o teu filho tá caído no chão, você é incapaz de... Vou pra além, sua mulher, que é mais pesada, tá caída no chão, com problema, você não consegue ajudar ela. Seu pai, sua avó, você não consegue ajudar ela. Você é um cara que você não tem capacidade de agir sob pressão, talvez. Pô, teu filho tá passando mal, você congela, você fica olhando, não sabe o que fazer. Então, quando eu falo, pô, cara, você tem que aprender a tomar frente na vida, a liderar, a ser capaz de
pô, o que o homem precisa aprender? Pô, não é interessante talvez você aprender o mínimo de, sei lá, de paternidade, de cuidar dos filhos, da sua parte também, que vai além do que a mãe ensina ali. O pai ensina pelo exemplo. Pô, então você não pode, não seria interessante... Só o pai ensina pelo exemplo? Não, a mãe também. Só o homem precisa ter força física para eventualmente passar por uma situação dessas, como você descreveu, de ter que socorrer e ajudar ambos alguém? precisam, certamente ambos precisam. Mas se o homem não tem, não é bem ruim Por quê? o cara não ter? Por quê? Cara, porque eu não consigo imaginar uma situação em que seja saudável a mulher ter que usar mais da força física do que o homem num relacionamento, assim. Sei lá, ela ter que se proteger, não por incapacidade, mas porque não incapacidade dela, mas porque o homem dela não é capaz de protegê-la. Talvez ela ter que, sei lá, cuidar de tudo porque o homem não é capaz de resolver. Que ela tenha que trabalhar mais, mesmo sustentando, mesmo tendo que criar os filhos ainda dentro de casa, no segundo turno, porque o homem não é capaz de algum modo, tentar pelo menos aliviar. Mas o que isso tem a ver com ser homem? O que isso tem a ver com ser homem? Isso não é assim, o seu companheiro de vida, a pessoa com quem você está construindo a vida, talvez seja acomodada, não te ajuda, não é parceiro, não resolve, não toma frente. De 50-50, né? Mas por que a gente está falando que isso tem que ser o papel do homem? Porque eu acredito nisso, de verdade, pela minha visão cristã do mundo. Então, assim... Mas o cristianismo diz isso? Diz que o homem precisa trabalhar com o sol do seu rosto, conquistar tudo mais, e tarará, proteger a família. Eu acredito tudo nisso. Eu não acho que, por exemplo, um modelo em que a gente falou no início, né? Você está combinado, está acordado, tá ótimo, assim, cada um vive sua vida. Mas Breno, eu me sinto na obrigação de fazer a mais, de aliviar o peso do piano para as pessoas ao meu redor. Uhum. Porque aí eu sinceramente não vou saber te responder por quê, mas eu só me vi realmente realizado, sentindo aquela satisfação pessoal quando eu comecei a fazer as coisas desse modo. E não por mim, porque eu queria ganhar mais dinheiro. É muito vazio, muito raso, é um desejo raso. E por que você começa, então, a falar, né, sobre essa história de relacionamentos de uma forma direcionada a mulheres? Porque desde o início a ideia era dar os conselhos para as meninas sobre a cabeça do homem. Então... Mas a ideia era ser, tipo, um pouco humor, uma certa sátira, ou é algo sério? Você fala sério? Você acredita naquilo que você disse? Tudo? O humor é só a minha personalidade dentro da parada, entendeu? Tá. Então, quando eu falo uma fala mais ácida, mais irônica, tudo mais, sou eu. Agora, a mensagem é verdadeira, a mensagem é séria. Quais são as mensagens-chave mais emblemáticas, assim, que você acredita e prega? Tá. Principal, eu falo para as pessoas não terem relações casuais. Então, eu falo isso de diversas formas possíveis. Para as pessoas ou para as mulheres? Para as pessoas, não. Eu falo para o homem também. Tá. Eu falo que não vai fazer bem para ele. Só que como eu sempre sou questionado por isso, por que você não fala para o homem? Eu falei, porque eu escolhi falar para as mulheres, mas a minha mensagem vale para os dois. Tanto que eu recebo muita mensagem assim, a gente tá aprendendo por tabela e tudo mais. Tanto que meu público é 50-50, né? Agora eu tô fazendo os conteúdos mais voltados pro homem, falando diretamente pro homem, mas o homem ia aprendendo por tabela ali do que eu falava. O que você tá ensinando pros homens? Eu acho que eu ensino através do exemplo. Eu falo muito assim, cara, olha a minha vida aqui. Eu vivo pela minha esposa, eu trabalho pra caramba, tô super ansioso, empolgado com a ideia de ser pai, e aí eu troco muita ideia com os caras que já são pai. Tu vai ver, tu vai se apaixonar, vai mudar sua vida completamente. E é isso, assim, não tem muito... Eu falo pros caras o tempo inteiro também, cara, tu tá numa puta vida vazia, sai disso aí, de ficar querendo ficar com todo mundo, isso aí tu vai ver que não vai ter fim. Não vai ter fim, e você vai estar sempre buscando uma coisa que não vai chegar. Mas por que o teu conteúdo, então, não fica mais focado em dizer que o homem precisaria mudar do que em fazer a mulher se adaptar a um modelo de homem que é tão nocivo? Então, eu não acredito que eu fale pra mulher se adaptar. Não? Não, eu acho que ela deve fazer o que ela bem quiser. Mas o tempo todo eu falo, se você fizer isso, o homem vai pensar isso. Eu não acredito que seja nocivo. Então, deixa eu puxar um exemplo bom aqui. Quando eu falo pra mulher, olha só, talvez o cara que você esteja ficando, ele queira realmente estar com você e vocês, sei lá, estão há meses ficando juntos e em algum momento ele te assuma. Mas eu acredito que um homem que te trata como namorada e não pede você em namoro, tem todos os benefícios do namoro com você. Ele não vai te pedir namoro. Pode ser que aconteça? Pode, mas é exceção. Então, o que eu tô dizendo ali? Cara, se você entrega tudo pro cara, muito de bandeja, qual motivação que esse cara vai ter no final pra entrar num relacionamento com você se ele já tem todos os benefícios, sem ter o ônus de ter que, sei lá, assumir um compromisso público, sem ter que ser fiel somente a você. Uhum. E não é o que faz pensar? Assim, não de uma forma negativa, por que você tinha que incentivar os homens a não julgarem dessa forma? Pô, mas será que faz sentido? Mas quando você passa disso pra... você não pode ter relação sexual com um monte de gente porque isso vai te desvalorizar como, sei lá, uma mulher desejável.
não vai te tornar uma pessoa atraente para um homem que queira, né, algo sério. Aí você já não acha que é uma outra forma de tratar esses comentários em relação a relacionamento? Então, uma coisa é você dizer, olha, se acontecer isso, eu entendo que na maioria dos casos a consequência é essa. Aí você está estabelecendo relações de causa e consequência. Mas quando você entra para o aconselhamento, para o direcionamento de um comportamento, a coisa muda um pouco, concorda? Muda, mas eu nunca falei isso. Porque eu falo o seguinte... Tudo bem, mas... Tá. Tô dando um exemplo. Quer dizer, você não falou isso, mas você prega isso de alguma forma. Você fala isso através de analogias, né? O que eu já falei em relação a ter muitos parceiros foi justamente que falei, cara, olha só, você ficar com um monte de gente pode não ter nada de ruim pra sua vida. Você pode sair ileso. Então vamos falar exatamente em cima das coisas que você disse. Eu vou chamar o meu quadro A Verdadeira Tradução. Tem nem como fugir, né? E aí agora você não vai poder falar, eu nunca disse isso, eu não disse aquilo. Você pode veja bem. Exato, pode. Não, você pode